Olá! Olá, família brasileira aqui no Canadá. Meu nome é Regiane Felizola, eu sou a Mortgage Agent Level 1 aqui no Canadá e eu sou aquela pessoa que vai te ajudar a conseguir o financiamento imobiliário, tá? Para você conseguir comprar a casa dos seus sonhos aqui no Canadá. Eu tô vindo aqui com mais um vídeo para vocês, é um vídeo educativo, porque esse processo de comprar aqui uma casa no Canadá, ele é um processo bem complexo e é um financiamento bem alto. Vai ser o maior financiamento que você vai ter na sua vida, o financiamento de comprar a sua casa, tá? Então, nessa parte do financiamento, às vezes o cliente, quando ele vai ao banco, quando ele tá procurando o financiamento, às vezes ele não sabe direito como funciona e tem medo de perguntar algumas coisas, porque ele pensa, poxa, se eu perguntar isso, será que eu vou me comprometer? Será que vai atrapalhar a minha aplicação? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você está lidando com um agente, tá? Um mortgage agent, por exemplo, como eu, nós somos licenciados, tá? E somos regulamentados por um órgão aqui do Canadá que ele tem essa monitoria na parte do sistema financeiro, de empréstimo. Então, claro que todas as financeiras, os agentes, eles têm que, né? Eles estão regulamentados por esse código, tá? Então, quer dizer, tem uma responsabilidade sim, tá? Você for trabalhar com um profissional honesto, com um profissional bom, tá? Vai ser importante para você, porque você não quer trabalhar com profissionais que não são bem regulamentados na área, e esses profissionais, se eles não trabalharem direitinho, mais cedo ou mais tarde, vão perder a licença e vão sair do mercado, tá? Então, assim, tem uma questão que ela é bem tricky, que, por exemplo, são as pessoas que fazem, estão no financiamento, tá? Então, vamos dizer, se ela tem um paycheck, ela tem um trabalho, ela tem como mostrar tanto, mas aí vamos dizer, poxa, eu sou babá, eu faço limpeza, eu faço outras coisas, tá? De lado, né? Que é tipo um exemplo, um business for self, eu ganho dinheiro fazendo aquilo, mas eu ganho cash, né? Eu vou ali, trabalho, ganho cash. Tem o pessoal também que trabalha em restaurante, que ganha bastante cash, eles ganham gorjetas, tá? Aí o que eles fazem? Mas eu não declaro esse dinheiro. Eu não declaro nas minhas taxas, tá? Então, como é que eu vou conseguir me beneficiar? Porque se o meu salário é pouco, eu não vou conseguir qualificar nunca, tá? Para uma mortgage alta. E você normalmente precisa de uma mortgage alta porque o preço dos imóveis é muito alto. E down payment, dependendo do programa que você comprar, consegue até com 5%, tá? Então é acessível entrar para o mercado, comprar uma casa, mas quando chega na questão de comprovar renda, você pode até ter um crédito bom, tá com tudo direitinho, mas aí a renda vai ser o fator que vai ditar o tamanho do teu financiamento. Então você, poxa, sou, por exemplo, garçonete, trabalho no restaurante, no papel eu ganho pouco, mas na realidade eu ganho, por exemplo, o dobro. Eu ganho quase o dobro, né? Eu ganho equivalente ao que eu ganho no papel de gorjeta. Quer dizer, mas eu não declaro o CRA. Então, como é que eu vou levantar essa questão, tá? Para o mortgage agent lá no banco para saber se eu posso, né, utilizar aquele valor. Então, o que acontece? Os bancos em si, eles não vão querer nada, não vão aceitar nada que não seja comprovado. Se você for no TD, no Scotia, no Royal Bank, os grandes bancos, então já dizer, olha, a gente vai pela sua Notice of Assessment, tá? Aquele papel que você recebe quando você faz as suas taxas. Então, aquilo que a gente considera, se você não declarou lá, então essa renda pra gente não existe. Mas existem os financiamentos alternativos e outras financeiras que elas entendem que sim, e elas não são regulamentadas como o banco. Elas são regulamentadas, mas o regulamento para elas é um pouco diferente. Então ela vai dizer assim, olha, eu não peço Notice of Assessment, não é parte da minha checklist. Não dá parte lá, eu não peço. E o que acontece? Se ela não pede, você não dá, tá? Se ela não pede Notice of Assessment, você não dá. Porque eles, quando vê uma coisa, eles não podem dizer que não viram. Então, se você não declarou, aquilo ali é prova que não declarou. Então, eles não pedem e não querem ver. Então, o que eles vão te dizer, por exemplo, se você é self-employed ou tem esse business que você faz um cash, a gente vai querer só
Por exemplo, um statement, um T, qualquer T, esse nome de comissão, de qualquer coisa, mostrando aquele valor que você recebeu, tá? Se você tiver um business for self, você não vai ter, né, uma T, qualquer coisa, você vai ter o seu business statement, ele não vai pedir isso, ele vai pedir, a maioria vai pedir os extratos bancários e a licença, tá, do business que você tem. No caso, se você for empregado, no caso do garçonete, ou que trabalha com algum emprego que tem um componente caixa, aí você pode dar aquela T4, mas aí você vai dar, mostrar se você não declara as tips, right? Você vai poder mostrar que ganha, mas para mostrar que ganha, você vai ter que depositar aquele dinheiro no banco. Então, o que você vai ter que fazer? E eles vão precisar dos seus extratos bancários, dependendo da financeira, o do banco alternativo, eles vão pedir de 3 meses a 1 ano dos extratos bancários. Então, por exemplo, se eu ganho tip, e eu digo, bom, eu ganho 2 mil de salário, vamos dizer 3 mil de salário, eu ganho 3 mil de salário e ganho, sei lá, 2 mil de tip, né? Ganho 5 mil. Aí eu declaro, eu recebo no papel 3 mil e aqueles 2 mil é caixa, foi no meu bolso. O que eu vou ter que fazer com esse caixa? Eu vou ter que depositar no banco. E é importante ter uma frequência de depósito. Você pode depositar semanalmente, você pode depositar ele 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, mas é importante que você faça aquela sequência, tá? Bem cronológica. Se eu resolver que eu vou depositar 1 vez por mês, se eu pegar o dia, vamos dizer, dia 5, todo dia 5 eu vou lá e deposito o valor das minhas tips, todo mês. Isso, mesmo não sendo uma renda de empregador e não sendo um próprio negócio, vai ser uma renda que a gente vai usar para você se qualificar. Então, tem como sim você utilizar essa renda, mesmo nos casos em que ela não foi declarada ao CRA e no File Your Taxes. Eu não estou dando conselho de taxas, não estou dizendo o que é certo, o que é errado fazer, eu estou só orientando que nós sim podemos utilizar, né, esses valores, contanto que, né, a gente tenha como comprovar os extratos bancários que foi depositado todo mês, quantia tal. E isso é realmente muito poderoso, porque para as pessoas que são empresários, que têm o próprio negócio, o que acontece com elas? Elas podem até ganhar muito, o negócio pode gerar muito dinheiro, mas elas acabam tendo muitas despesas, vão descontar tudo, aí no final o que sobra, né, o net, que é o lucro, o que ganha, é super pouco. Então, se você fosse olhar para o net, aquele valorzinho lá no final, então essa pessoa nunca vai qualificar para nada. Então, tem várias maneiras de utilizar a renda que você ganha, tá? Quando você ganha caixa, quando você tem business e outras coisas, tá? Que a gente pode utilizar, não sendo as taxas, o imposto de renda apenas, usando o extrato bancário. Então, é importante. Mesma coisa, isso aqui é uma pergunta, são perguntas assim mais avançadas. Se você, por exemplo, dizer, eu tenho uma casa e eu alugo basement. Eu moro lá, tá? Vamos dizer, eu tô tentando um financiamento, eu tô querendo refinanciar uma quantia mais alta e eu vou ter que demonstrar que tem uma renda para pagar. Dizer, bom, eu moro lá em cima, a minha renda é X, mas eu tenho uma renda também lá de baixo. Eu alugo o basement, alugo esse basement, vamos dizer, 1.500, 1.800 por mês. E aí você vai ter que, nesse caso, por exemplo, demonstrar que você tem o lease agreement, que é o contrato de aluguel, e você precisa mostrar os depósitos, tá? Se você recebe o aluguel do dia 1º do mês, todo 1º do mês, o valor do aluguel entrando. Então, se o inquilino te paga caixa, né? Não vai, pega o caixa e gasta, porque aí não vai ter registro desse caixa que você recebeu. Você pode gastar ele com o que quiser, não tem problema, mas primeiro deposita na conta. Quando você deposita na sua conta, então fica aquele recorde que, bom, eu recebi esse valor. E esse valor tá entrando todo mês. Então, a financeira, que ela vai, ou o banco alternativo que vai te emprestar o dinheiro, nesses casos, tá? Então, eles vão considerar esse tipo de coisa, tá? E isso ajuda bastante na hora de financiar. E às vezes as pessoas não sabem, se eu perguntar isso, porque eu ganho esse dinheiro, mas eu não declaro, vão me prender, vou ter problema e tal. Então, às vezes as pessoas têm questões e elas têm medo de perguntar ou não sabem, será que se eu disser isso, acabou minha aplicação, né?
não sei. Então, tem que ter um pouco de cuidado, porque também tem coisas que são deal breaker, dependendo do agente. Se tiver alguma situação que ele achar, isso não tá me cheirando bem, eu não tenho condições de representar esse cliente, dependendo do caso, tá? Não é muito comum, mas tem algumas coisas que a pessoa não vai estar confortável. Então, o agente em si, ele tem que ter aquela confiança em você, no cliente, que você está passando informação boa, mas não dá informação extra, tá? Porque no momento que o agente ele recebe aquela informação, ou se aquela informação chega na mão da financeira ou do banco, quando eles veem, ele não tem como dizer que não vi, tá? Se ele pediu para você uma T4, por exemplo, e você deu a Notice of Assessment, então ele não tem como dizer, eu não vi a Notice of Assessment, agora o que conta é isso, tá? Então, são esse tipo de coisas que você tem que ficar atento. E, por exemplo, tem um programa também que é o First Time Home Buyers. E tem vários programas do governo que tentam incentivar e ajudar as pessoas a comprar casa. Esse programa, por exemplo, First Time Home Buyers, ele pode te ajudar a comprar casa, tá? Então, é bem legal. Mas, assim, First Time Home Buyers, por exemplo, é quem nunca teve uma casa. Então, se você está fazendo um financiamento e você quer dizer, mas de onde é que está vindo o seu down payment? Eu estou vendendo um apartamento no Brasil e eu recebi esse dinheiro da venda desse apartamento. Esse apartamento era meu lá e eu vou dar a entrada desse apartamento. Você, mas se você está entrando no programa do First Time Home Buyers, como é que você está vendendo um apartamento? Então, você já teve uma propriedade. Essa propriedade não era aqui no Canadá. Mas você já teve uma. Então, já teve uma. Você não é a primeira vez que você compra uma casa. Tá, você tem que ficar atento, porque com os programas do governo, o governo ele te dá aquela confiança primeiro, mas depois se alguma coisa acontece, dá algum problema e você estiver em falta, normalmente o governo vem atrás de você, você vai ter que pagar tudo, mais multa, coisa. Então, quer dizer, não compensa. E isso vem atrelar a questão do jeitinho brasileiro, que as pessoas às vezes pensam, eu nesse lado eu conto uma história, no outro lado eu conto a história, aqui eu declaro que ganho muito, lá pro governo eu declaro que não ganha nada, então você tem que ficar com essa misturada. Então você precisa dizer, poxa, as coisas não funcionam bem assim. Se você tem uma história, a história é essa. A história não vai ser uma história para mim e uma história para outra pessoa, é uma história para outro lado, né? Aquele ditado que eles falam, você não pode estar 95% grávida. É uma coisa ou não. Ou você tá grávida ou você não tá. Né? Não tem como ser uma coisa e depois ser outra e tá mudando, ou que às vezes sim, que às vezes que não, quer dizer, não tem essa incerteza. Uma coisa, especialmente no ramo das finanças e do financiamento, o valor que você ganha, o que você tem e tudo, são coisas bem definidas, não tem como tá, agora é uma coisa, que no outro momento já é outra, isso. Se você engajar nesse tipo de coisa, vai te dar problema, vai dificultar no financiamento. O financiamento, toda a informação que é recebida, toda a documentação ela é enviada e até o último minuto antes de o pagamento da mortgage, da financeira liberar o dinheiro para cobrir a tua mortgage, de cobrir a compra da tua casa, até o último minuto eles podem dizer, olha, tem alguma coisa que não me cheira bem aqui, eu não estou satisfeito com o que eu estou recebendo, então não vou dar o dinheiro. Eu não vou financiar essa compra. E acontece às vezes, muitas vezes acontece por conta do down payment. O down payment é uma coisa que é crítico você ter na sua conta 90 dias antes da compra. Por quê? Porque se você não tem esse down payment lá há muito tempo com os extratos bancários, você pode mostrar que você já tinha esse dinheiro, então eles vão, a financeira ou o banco, eles têm a obrigação. E tem certas coisas que são regulamentadas de saber de onde é que veio esse dinheiro. Você está pegando um empréstimo para pagar outro empréstimo, né? Qual é a procedência desse dinheiro? Então, ele tem direito de perguntar e de saber de onde está vindo e vai fazer investigação danada. Se esse dinheiro, você vai ter que dar provas, por exemplo, se o dinheiro veio do Brasil e veio com menos de 90 dias,
não está lá na sua conta por 90 dias, então eles vão pedir extrato bancário, se vender uma propriedade lá, ou se foi alguma coisa, ou presente, sei lá. Então vai ter que ter aquela história toda explicando da origem desse dinheiro, mas tem que ser tudo traduzido, tá? Por tradutor juramentado aqui no Canadá, que já é outro custo, leva tempo e as coisas demoram muito. Então, você tem que ficar atento a esses detalhes, tá? E ter bastante cuidado, tá? Porque se você for transparente, se você tiver uma situação simples, tá? Então fica bem fácil, mas se você pensa que, poxa, talvez estou dando aquele jeitinho brasileiro, estou me enrolando naquele assado, o que faço, tá? Você tem que ter cuidado, porque se você der informação que for falsa e que não tá correta, você corre o risco de perder o financiamento até o último minuto a fechar, tá? Por qualquer motivo, a financeira pode ver, poxa, tem alguma coisa que não me cheira bem aqui. Eles não precisam dar uma explicação sensata, eles basicamente dão, não estou satisfeito. E pronto. Aí você perde o financiamento. E outra coisa que acontece também, indo nessas perguntas cabeludas aqui, tá? É que quando você está no processo de compra da casa, quando você vai comprar uma casa, você coloca um depósito. Aquele depósito ali é só para segurar a tua oferta de compra, que eu tô aqui me oferecendo para comprar. A pessoa vai aceitar, ok, me dá aqui um calçãozinho simbólico, tá? 10, 20, 30 mil, só para ver que você realmente tá sério. Porque se você tiver só testando o mercado, joga oferta aqui e acolá, sem ter que dar nenhum dinheiro, você vai estar começando né? Você não tem aquele compromisso. Então você já bota aquele dinheiro que fica preso lá naquele negócio, tá? E aí, o que acontece? Vamos dizer que eu coloco uma oferta para fechar negócio daqui a um mês. Passaram-se os 30 dias, chegou o fim do mês, hora de fechar negócio. Se eu não tiver o financiamento, eu não vou conseguir fechar negócio. Se no último minuto, tá? A minha financeira disser, bom, desculpa, mas não tô satisfeito, tô fora. O que você vai fazer? Você não vai conseguir um financiamento no último minuto, você não vai conseguir fechar a compra, e o que acontece? Agora você corre o risco de ser processado, tá? Você corre risco de ser processado o outro lado, tá? Pela pessoa que estava vendendo a casa, por quê? Porque você atrapalhou o negócio dela, tá? Como assim que atrapalhou? Ela tá vendendo a casa, ela poderia ter vendido para outra pessoa, ela deixou de mostrar a casa, deixou de oferecer, ela perdeu aquele tempo e você foi comprometido de boa fé que você assinou aquela papelada, aquele contrato para fechar, tá? Então é isso, você tem que ter muito cuidado porque também existem as questões financeiras que podem te levar, tá, a um custo e a bastante problemas. Mais uma vez, obrigada, espero que vocês tenham gostado, dá um like, me segue e coloca as suas perguntas, tá? Tchau, tchau e tenha um bom dia!